Bom, falando sobre o tema de hoje, os 3 pontos para a gente conseguir retornar ao mundo celestial, o primeiro parece ser bastante óbvio, mas é o esforço que a gente tem que fazer em sempre buscar ter um sorriso, buscar ter uma expressão sorridente. Os seres do mundo celestial, eles são felizes, no sentido que eles têm aquela felicidade verdadeira, e eles estão sempre sorrindo. E aqui no plano físico, você buscar sorrir, na verdade, pode parecer algo simplista, como se fosse fácil. Mas é muito difícil hoje você conseguir sorrir. Porque quando a gente está em dificuldade, ou a gente está com algum problema, a nossa tendência sempre é já fechar a nossa cara e evitar o sorriso. E aquelas pessoas que, mesmo em meio à adversidade, conseguem sorrir, são essas pessoas que estão conduzindo esse treinamento para retornar ao outro mundo. Inclusive, no budismo tradicional, tem uma forma de doação que é o sorriso. É uma forma de oferenda. Você oferecer um sorriso para alguém. O ser humano tem esse aprimoramento e os animais também sorriem. Quem tem animal em casa, cachorro, gato, outros, né? Hoje tem de tudo. Eles também sorriem e eles estão se esforçando para conseguir sorrir, e a gente buscar sorrir é uma forma da gente retornar ao outro mundo. Porque lá no outro mundo, os seres estão buscando sempre sorrir. E além disso, sempre imaginar, se eu perdesse todas as minhas posses, se eu perdesse todo o meu status, o meu cargo, tudo que eu tenho de material, como será que eu ia viver a minha vida? Se você ficar em paz com isso, é um bom sinal que você vai conseguir retornar ao outro mundo, porque você não está se apegando a nada que é material. É esse desapego na questão material e você valorizar muito mais o que você é do que você tem. Porque o que você tem, você vai perder, infalivelmente. Hora ou outra você vai deixar aqui. Agora, o que você é, você vai levar para outro mundo. Sempre valorizar muito mais o que eu sou do que o que eu tenho. Infelizmente, hoje, o senso comum é o contrário. Mas a gente deve buscar fazer esse trabalho de valorizar mais quem nós somos ou quem nós estamos nos tornando. Outro ponto é, além da gente conseguir ter o sorriso no rosto, a gente buscar ao máximo ser uma pessoa agradável. Dificilmente uma pessoa que é odiado por muitos consegue ir para o mundo celestial. Tem muitas pessoas que quando chegam em algum lugar, todo mundo fica incomodado. Isso é um mau sinal, porque no mundo celestial todo mundo vive em paz. E a gente deve ao máximo buscar ser agradável. Não significa que você tem que ser amigo de todo mundo, mas buscar, no limite do possível, ser agradável. Porque quando a gente começa a ser muito desagradável, isso é um mau sinal. Porque no mundo celestial todo mundo está buscando ser agradável ao máximo, e quanto mais pessoas gostarem de você, melhor. Você pode se perguntar, mas o que eu tenho que fazer então para que as pessoas gostem de mim? Ou qual que atitude eu tenho que fazer para que eu consiga isso? Que eu seja agradável, que eu consiga que as pessoas queiram a minha presença ou até mesmo sintam a falta de mim. É simples. É só você dar mais do que você recebe. O mestre Okawa tem uma frase que é de um seminário, que é assim: aqueles que dão amor têm muitos amigos. As pessoas que estão sempre dando amor, elas estão sempre rodeadas de pessoas que gostam dela, porque ela está dando. É quando você dá que você recebe. Agora, quando você está sempre tirando o amor dos outros, todo mundo naturalmente se afasta. E essa é uma postura que a gente deve buscar. O que eu posso fazer para ser uma pessoa útil, para ser uma pessoa agradável? No dia a dia, você ser uma pessoa, por exemplo, que ao invés de tirar o tempo dos outros, que você ajude as pessoas a terem mais tempo. Que as pessoas sejam mais felizes depois de encontrar você. Porque hoje todo mundo tem problema. Ninguém mais tem tempo. Todo mundo está atarefado. Se você é alguém que ajuda outras pessoas a terem mais tempo, naturalmente as pessoas vão acabar gostando de você. Inclusive, tem uma frase do filósofo Emerson, filósofo norte-americano do século XIX. Ele diz o seguinte: se devido à sua existência as pessoas respiraram mais aliviadas, então você é uma pessoa de sucesso. Eu sempre lembro dessa frase.
Se devido à sua existência as pessoas respiraram mais aliviadas, então você é uma pessoa de sucesso. O que é isso? Sabe aquela pessoa que você sempre pode contar? Quando você está com a mão cheia, você fala, nossa, e agora? Sempre vem o fulano na sua cabeça? O fulano é uma pessoa de sucesso, porque na hora que você precisa, ele vai estar lá. Se você é alguém que proporciona essa sensação para os outros, se quando você chega, o fardo dos outros diminui, você está muito perto do céu. Muito. Agora, se você é alguém, quando você chega, o fardo das pessoas aumenta, elas ficam mais preocupadas, mais tensas, mais irritadas, você está bem longe do céu. Então, a gente deve buscar esse tipo de comportamento. E o último ponto, o terceiro e último, esse é o mais difícil. Buscar viver de forma que, mesmo se as pessoas vissem o que você pensa, você não sentisse vergonha. No livro As Leis do Segredo, no primeiro capítulo, o mestre comenta que a condição para o exorcismo, ou para você não ser possuído, é você ter a coragem de mostrar o que você pensa e não se envergonhar. É como se, imagina se você tivesse uma caixa de vidro aqui no seu peito e todo mundo visse o que você está pensando. E você ficasse à vontade com isso. Não, pode olhar o que eu penso nas 24 horas, não tem problema nenhum. Essa pessoa com certeza está no céu. Porque se ela não tem vergonha das pessoas verem o que os outros estão pensando, ela tem muita pureza dentro do coração dela. E a gente deve buscar esse tipo de vida. Claro que aqui no mundo material é muito mais difícil a gente conseguir isso. Mas isso é algo a ser buscado e sempre questionado. Será que o que eu estou pensando agora, se alguém visse, seria algo que me envergonharia? Ou se o meu anjo da guarda visse o conteúdo dos meus pensamentos, será que eu ficaria à vontade? Se a resposta for não, você tem um ponto de reflexão. Não? Por quê? Por que eu não posso mostrar para as pessoas isso que eu estou pensando? Por que não? Aí você vai achar a resposta. E essa vai ser a base da reflexão. Então, a gente deve buscar ser esse tipo de pessoa que diminui o fardo dos outros, que é útil e que, junto com isso, consiga ser alguém que, mesmo tendo a mente transparente, não teria vergonha nenhuma de mostrar o que pensa. Para quem achou que entrar no céu era fácil, essas são 3 condições básicas para a gente conseguir retornar para lá. Claro que a gente fala brincando, mas realmente é um treino espiritual que a gente deve passar ao longo da nossa vida para conseguir chegar nesse estágio realmente celestial. Então essas foram as 3 condições para a gente conseguir ter uma vida celestial, nada fácil, porém, com a prática do ensinamento, isso é totalmente possível. Agora a gente vai aprender com a história de um senhor de Uganda chamado Randi, está numa revista na mensal da Rap Science, e é bastante interessante a história dele, é um relato. Eu vou exibir no slide a história dele para a gente ficar mais fácil de visualizar. Então, basicamente, a história do Randi é o seguinte. Hoje, ele é dono de uma empresa de construção. Ele é o dono dessa empresa e... Espera aí que eu contratei o cameraman aqui. O cameraman, por favor, hein? E ele, em 2010, ele ajudou a Rap Science de Uganda a construir o templo de Uganda. E durante a construção do templo, ele passou por uma série de aprimoramentos. Esse que é o Sr. Gandhi. Qual que eram os treinos que ele tinha? Primeiro, ele era uma pessoa muito irada, ele tinha muita raiva dentro dele e ele não conseguia encontrar o sentido da vida e nem mesmo ter harmonia com as outras pessoas durante o trabalho. E durante a construção do templo de Uganda, ele conseguiu encontrar uma forma de ser uma pessoa melhor. Por quê? Ele era o responsável pela construção do templo da Rap Science de Uganda. E
ele era uma pessoa, ele fez reflexão, que ele tinha a característica de sempre achar que estava certo. 100% do tempo, só ele tinha razão. E teve uma vez que ele teve que sair de campo para ir para outra construção, ele deixou os funcionários dele para tocar a obra, e quando ele chegou, uma coluna de concreto que ele tinha pedido não estava pronta. Com isso, ele ficou extremamente, sem perguntar o que tinha acontecido, ele ficou extremamente irado, descarregou toda a raiva dele em cima desses funcionários, e foi nisso que um staff da Rap Science verificou essa situação, conversou com ele e sugeriu que ele começasse a mudar de postura, porque a construção do templo seria inviável se ele descarregasse a raiva dele a todo momento em toda pessoa. E foi nesse momento que ele leu 2 livros, que é As Leis do Sol, a nossa Bíblia, e o livro Mude Sua Vida, Mude o Mundo. E ele descobriu que estava faltando algo na vida dele, que era conhecimento espiritual. Ele não conhecia a verdade, ele não tinha conhecimento da verdade. E ele descobriu que ele nunca tinha tentado compreender as outras pessoas. Ele tinha um ego muito forte, ele não ouvia os outros. E foi nesse momento que ele iniciou a prática de reflexão. Principalmente, e essa é a parte central do relato do Sr. Rand, toda noite ele refletia durante 10 minutos sobre o que ele falou e sobre o que ele fez. Foi isso que mudou a vida dele. Todo dia, antes de dormir, ele verificava o que ele fez durante aquele dia e o que ele falou durante aquele dia. E ele percebeu que a verbalização dele, a forma de falar era muito agressiva. Ele não ouvia as pessoas. Então ele não chegava e perguntava assim, o que aconteceu? Ele, sem saber o que aconteceu, ele ia lá e descarregava toda a ira dele em cima dos outros. E isso tornava a vida dele péssima. A obra não ia para frente, ele estava sempre irritado. Então, depois de 6 meses estudando ensinamento, ele começou a sentir as mudanças. No caso, o que ele fazia basicamente era, ele percebeu que quando ele sentia a raiva, a mente dele não se sintonizava com Deus. Quando você está com raiva, a sua mente foge da sintonia com o Senhor Alcantara. E ele buscou, então, corrigir a mente dele todos os dias, principalmente estudando os ensinamentos e praticando as orações. Tem uma frase que ele comenta que é, sem o conhecimento e sabedoria, nós cometemos muitos erros. Ele viu que a grande parte dos erros que ele cometia é porque ele não tinha conhecimento da verdade, ele não tinha sabedoria. E nesse processo de aprimoramento que ele passou por um treino de alma bastante difícil. Ele teve 2 casos de doenças na família dele. O primeiro foi a filha dele, que teve dengue, e a esposa dele, que precisou de ser operada de maneira urgente ao mesmo tempo. Esse é um tipo de teste de fé. E a postura que o Durand foi que não importa o que aconteça, eu vou manter a minha mente inabalável e seguir o Senhor Alcantara. Mesmo com a filha tendo um caso de dengue, a esposa tendo que ser operada, ele continuou com a mente inabalável, acreditou no Senhor, e graças ao Senhor tudo foi resolvido ao final, e inclusive ele conseguiu concluiu a obra em Uganda, tem hoje o templo da Rap Science Uganda, e não só isso, ele abriu a própria empresa dele de construção, no caso não só de templos, mas construção em geral. Hoje, o Sr. Rand, ele fica na região de Tororo, que é uma cidade de Uganda, e ele é o presidente da empresa. Essa é uma foto de uma doação que ele fez do livro, mais de 100 livros, As Leis de Messias, para pessoas da região de Uganda que não têm condição de adquirir livro, ou muitas vezes nem mesmo de poder ter acesso à educação. Então, a gratidão que o Sr. Rand tem em relação aos ensinamentos proporcionou que ele fizesse essa doação de 100 livros, As Leis de Messias. Então, concluindo os aprendizados que a gente tem em relação
ao Sr. Rand, os pontos-chave são que ele primeiro tinha problemas para controlar a ira, e ele tinha que trabalhar isso. Se ele não trabalhasse essa ira que ele tinha, ele nunca ia mudar. Ele, no caso, se esforçou para ser uma pessoa mais compreensiva através do estudo dos ensinamentos e, com 10 minutos de reflexão por dia, durante 6 meses, ele conseguiu ter uma grande mudança de vida. E ele buscou sintonizar a mente dele com o Sr. Alcantara através do estudo dos ensinamentos e das orações. Então essa é a história do Sr. Rand. Inclusive essa foto é ele mesmo orando lá no templo de Uganda. Então a gente tem bastante a aprender com a vida dele. É uma pessoa extremamente irada, que não conseguia se relacionar ou se harmonizar com outras pessoas, conheceu a verdade, praticou a verdade e conseguiu ter essa mudança extraordinária de vida. Então esse é o grande aprendizado que a gente pode ter com a experiência do Sr. Rand. Então essa foi o relato de experiência, espero que vocês tenham gostado. Geralmente a gente a cabra é boa, né? A gente acaba aprendendo bastante com os relatos de experiência. Falando sobre o tema de hoje, o mestre Okal nos ensina que tanto Moisés como Maomé, ambos eles eram contra a idolatria, ou esse ato de admirar imagens que estão relacionadas a Deus. Inclusive, tem aquele episódio de Moisés, quando ele desce, após receber os 10 mandamentos, quando ele desce do monte, ele começa a quebrar as estátuas, de que a população fazia estátuas em forma de touro, em forma de animais, e cultuava aquelas estátuas. Isso, inclusive, é chamado de a ira de Moisés. Ele quebrou aquelas estátuas e Maomé também era bastante contra esse culto às estátuas. Mas qual é a opinião, a perspectiva do mestre Okawa, do Sr. Alcantara, sobre essa questão das imagens nas religiões ou das estátuas? Uma estátua, como por exemplo, a gente tem aqui no templo a estátua de Alcantara, ela busca mostrar que Deus é um ser do mundo celestial e não do mundo terreno. Você não, por exemplo, numa igreja, você não vai vir aqui e vai ter uma pessoa. Você vai cultuar uma estátua de um ser invisível. Ele mostra essa diferença, essa é a primeira questão numa estátua. A diferença entre o Criador, Deus que está no mundo celestial, o Sr. Alcantara, e o ser humano. É um bloco de luz, de misericórdia. Alcantara, ele é um ser tão imenso, tão misericordioso, tão grande, que é difícil você enxergar ele no mundo material. É difícil você tentar imaginar o que seria essa luz. E no caso, quando você tem uma estátua, você tem esse objeto de fé. As pessoas não estão cultuando a estátua, elas estão cultuando o símbolo daquilo. O mais importante não é o objeto em si, mas é o pensamento que as pessoas têm em relação àquele objeto. Por isso, a Happy Science não é contra a idolatria. Não é errado você ter uma estátua e você cultuar aquilo na sua casa, você ir a uma igreja e buscar reverenciar uma estátua, você fazer reverência a ela. Porque o fundamental não é o objeto físico, mas sim a representação daquilo. As pessoas que se reúnem numa igreja e buscam mostrar respeito àquela estátua, elas estão mostrando respeito a Deus, a Alcantara. Isso não é algo errado. Essa que é a perspectiva do mestre Okawa. Ele cita, inclusive, um caso muito triste que aconteceu no Afeganistão. O Afeganistão tinha uma das maiores estátuas de Buda, que ela foi lapidada na própria montanha. Quem morava no vilarejo em volta daquele local, durante muito tempo, foram décadas, eles lapidaram a estátua de Buda na própria montanha. Imagina o trabalho que isso não deu.
E eles tinham fé, porque aquilo representava para eles, a fé deles era representada naquilo. E eles viviam com base nessa fé. Porém, quando o Talibã tomou conta daquela região do Afeganistão, eles destruíram aquela estátua. Algo que demorou décadas para a população juntar a fé e construir, eles utilizaram bombas, bazuca, canhões e destruíram totalmente aquela estátua. E o próprio mestre Okal, ele se mostrou muito triste com isso. Porque, primeiro, você está mostrando falta de respeito com as pessoas daquele local. E segundo, você está mostrando que a fé não importa, que aquilo não tem valor nenhum. Isso, visto pela perspectiva do Sr. Alcantara, é algo muito errado e muito triste também. Isso tem, inclusive, uma relação com a destruição do World Trade Center. O World Trade Center ele era um símbolo do mercado financeiro, das transações financeiras. E um dos motivos dele ter sido destruído foi esse extremismo na idolatria. Como os americanos idolatravam aquela construção, um dos motivos da destruição dele foi essa idolatria. E quando isso chega ao extremo, esses fenômenos tristes acabam acontecendo. Na verdade, acaba sendo um problema de entendimento, ou seja, as coisas do mundo espiritual são diferentes das coisas materiais. E existem seres sagrados que nem têm aparência humana. O próprio Sr. Alcantara, ele não tem uma aparência humana. Claro, parte da consciência do Senhor hoje está alojada no corpo do Mestre Okal, pregando a lei, pregando o Dharma e buscando a salvação da humanidade. Mas o Sr. Alcantara, ele não tem uma forma, ele é uma consciência. E quando você tem uma imagem, um altar, um objeto sagrado, você está tendo a oportunidade de praticar a sua fé em frente àquele altar. Os objetos que caracterizam Deus são uma maneira de traduzir e compreender Deus na forma humana. E não necessariamente ser algo errado ou ruim. O problema, na verdade, é você levar ao extremo, você ser contra a idolatria e chegar ao ponto de quebrar esses objetos ou até mesmo, infelizmente, acabar destruindo grandes construções que foram fruto do esforço de muitas pessoas. O Tibete, por exemplo, quando a China invadiu lá, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir as estátuas que existiam nos templos, para que isso acabe mesmo com a fé das pessoas. É importante que haja essa flexibilização na maneira de pensar. O mestre comenta que deseja que os muçulmanos flexibilizem a forma de pensar e também os judeus tenham uma maneira de pensar mais flexível em relação a essa questão da idolatria. E o outro ponto também que o mestre comenta é essa questão, é um conflito eterno entre os muçulmanos e judeus na questão de Israel, e inclusive os livros, quem quiser entender mais a fundo esse assunto, tem o livro As Leis da Justiça e o livro As Leis de Aço. Nesses dois livros o mestre Okal, ele fala sobre essa questão em mais profundidade. Mas algo que o mestre Okal comenta é que, apesar dos muçulmanos terem um sentimento muito forte de vingança contra Israel, que são judeus, existe uma longa história em relação a isso que, na verdade, quem poderia ter um forte sentimento de vingança em relação aos judeus seriam os cristãos, porque Jesus, ele foi morto por judeus. Os cristãos poderiam ter esse sentimento de vingança, porque o criador da religião deles foi morto por judeus. Porém, ao longo da história, depois da Segunda Guerra Mundial, quem ajudou os judeus a construírem Israel foram os cristãos. Você vê, ao longo da história, os cristãos ajudando os judeus que mataram Jesus, os cristãos ajudaram eles a construir Israel. Isso é uma forma de perdão. E eles fizeram isso devido ao massacre dos judeus na Polônia. Os cristãos refletiram sobre aquele massacre e, dessa forma, decidiram ajudar os judeus na reconstrução
de Israel. E o que o mestre Okawa diz é: se os cristãos perdoaram os judeus, os muçulmanos também devem perdoar. E dessa forma buscar acabar com esses conflitos. Essa que é a perspectiva do mestre Okawa. O mestre Okawa ele deseja que essas guerras, cujas causas sejam as religiões mundiais, elas devem buscar serem extintas, exterminar esse tipo de conflito. Outro ponto que o mestre Okawa também cita ele é contra ideologias que usam o ser humano como ferramenta com base no materialismo e no ateísmo. Simplesmente tratar o ser humano como uma máquina. Você, por exemplo, fazer clone de DNA, você clonar ser humano em laboratório, você multiplicar o ser humano em laboratório. Quando você faz isso, o valor da vida humana começa a diminuir. A gente nunca deve esquecer que o ser humano ele é um ser sagrado, criado por Deus. A gente não deve deixar que a mentalidade materialista invada esse lado sagrado do ser humano. Então, esse é o ensinamento de hoje. Agora a gente vai ouvir o trecho da palestra do mestre Okawa, no qual ele fala sobre esse ensinamento da palestra das leis de Messias. Então vamos lá assistir esse trecho de palestra.ただですね、その偶像崇拝を、もう全部いけないと言って怒りましたですけども、ムハンマドも偶像崇拝反対と言っていますが、エジプトやそれは古い宗教はそうやってましたけども、本当の意味は神っていうのはこの地上界じゃなくて霊天上界にあるこの光の塊であるし、そうした慈悲の塊であって姿を描写することも困難な偉大な存在だということが言いたいだけのことであるのに、この世でそういう信仰の対象になるのも作ったらそれを破壊していくっていうようなことをし始めた。これは人間の知恵の浅さだと思うんですよね。アフガニスタンなんかでも世界最大の仏像というバーミヤンの大仏があったんですけども、これはバズーカ砲で破壊されたことはご存知だと思うんですが、そこの村の人たちは長年その仏像と一緒に生活をしてたので、別に何も気にしてなかったし、守る気もあったのに、タリバンっていうのが出てきて、タリバンは原理主義者ですけど、神の学校という意味ですが、タリバンに命じられて仏像を破壊しろと言われて、それに抵抗して破壊しなかった。ずっとご先祖様から一緒に仏像と共に村があったんで、できませんと言って、断った人たちを殺してるんですよ、何十人もね。これはタリバンのやり方なんで、だから偶像崇拝は禁止ってなってるんだから壊せって言うんだけど、どう見てもせっかくね岸壁にこう掘り上げた大きな世界一の仏像をロケット砲で破壊するっていう行為が本当にそれはいいことなのかどうか、村の人たちまで信仰しているのにそれをするのがいいことだったのか、それに協力しなかった者たちを殺すということはいいことなのかどうか、これとやっぱり、9.11 のアメリカのワンワールドトレードセンター、ツーワールドトレードセンター、旅客機で破壊したこういったつながってますわね。だからこれは理解の問題だろうと思うんですね。だから霊界にあるものというのはこの世のものとは違うということを言っているし、尊いものっていうのはもう人間の姿もとってないような尊い存在があるということはその通りなんだけども、それを翻訳して理解する際にこういう神様をかたどったものはみんな壊さなきゃいけないみたいな考えがあるということはちょっと問題はあるかな。だからこの辺はイスラム教徒に対しても考え方を柔軟にせよということを私申し上げたいし、ユダヤ教徒に対しても確かに
モーセが、シナイ山に登って10回という神様の言葉をこう石板にいただいておいた時に、彼が留守にしてた時間が長いので、その間にみんな歌ったり踊ったりして金を溶かして、像を作ったりして動物の像を作って、牛かなんかだったと思いますけども、拝んでたのを怒って壊したりしてモーゼはやってますけれども、ちょっと偏狭なところがあると思いますので、ユダヤ教徒に対してもそういう考え方は捨ててくださいと申し上げ、ユダヤ教徒にもイスラム教徒にもそういうふうに申し上げたい。で、イスラム教徒はだからユダヤ教徒であるイスラエルに対しても非常に報復の念を持っていますが、復讐の念を持ってますけども、本当は持つべきはそれはキリスト教徒なんで、キリスト教徒はイエスをユダヤ教徒に殺されたわけですから、キリスト教徒がユダヤ教徒を復讐したいっていう気持ちは分かるんだけども、そのキリスト教徒がイスラエルという国を、さっきのドイツのナチスによるポーランドでの大量虐殺の反省に鑑みて、彼らもその必要がある、住みかが必要だということで、わざわざ国を建てるのを手伝ってやったところを考えてやれば、キリスト教徒がユダヤ教徒を許しているなら、イスラム教徒も許すべきだというふうに私は思っています。だから、そういう意味での宗教対立はできるだけもうやめていただきたいなというふうに思っています。こうした世界の宗教を原因とする戦争はできるだけもうなくしていきたい。しかし有物論無神論に基づいて人間を何て言いますかね、人権の対峙されるべき道具としてしか使わないような思想に対してはやっぱり徹底的にまだまだ抵抗しなければいけないんではないかというふうに思っています。特にインターネットとかそういう時代になってもうちょっと大手マスコミに独占された情報を個人が発信できて民主主義が進むと思われたのが逆にそうしたユーザーを束ねるような企業によって政治的な権力が生まれて人々がまた洗脳されたり監視されたりする世界ができている。ここに書いてありますけれども監視社会、監視資本主義になったりしていますし、デジタル化を進めようと日本もしてますけれども、一人一人の個人情報が全部一瞬で分かって国の方はこう税金を取ったり、あるいはその人を投獄したりするの簡単にできるようになるっていうんだったら、これ怖いことだ。Bom, esse foi o trecho de palestra do mestre Cal. Ao final ele comenta sobre esse capitalismo da vigilância, inclusive no livro As Leis de Messias, o mestre Cal tem falado sobre isso, essa questão de que ele é contra o fato das pessoas serem vigiadas constantemente e que é um perigo, na verdade, para a humanidade, as nossas informações estarem disponíveis a qualquer momento, para qualquer pessoa. Isso pode se tornar uma forma de poder, a gente deve ficar atento a esse tipo de situação. A gente encerra a palestra de hoje, gostaria apenas de reforçar o significado dos Kigans. De tempos em tempos, é importante que a gente reveja o significado do Kigan, o que é um Kigan e quais são os efeitos que os Kigans têm na nossa vida. O Kigan ele é um ritual secreto no qual você recebe a grandiosa luz do Senhor Alcantari. Para você receber a luz do Senhor Alcantari não é algo tão simples assim. E o Kigan ele é uma misericórdia que o Senhor nos concede para que a gente consiga receber a luz do Senhor Alcantari, é uma sagrada oportunidade de aprimoramento.
E o Kigan, a melhor definição de um Kigan é que o Kigan ele é um ato de fé. A fé ela é mostrada em ações. Quando você recebe um Kigan, você está mostrando em ação a sua fé, não mostrando para as outras pessoas, para você próprio e para os espíritos guias. Quando você tem um problema, alguma dificuldade, e você pensa, eu quero receber um Kigan para resolver esse problema, ou eu quero receber um Kigan para o Senhor me ajudar nisso, ou para agradecer por isso. Você está colocando a sua fé em ações. Por isso, o Kigan ele é uma atitude de fé. Se você quiser definir o Kigan em 3 palavras, é isso que é um Kigan. É uma atitude da fé. Você escolhe um Kigan, você tinha outras opções, mas você abandonou elas e você resolveu receber um Kigan. Isso é um ato de fé. E o Kigan ele tem 3 virtudes principais. O primeiro é que você recebe orientação espiritual de grandes espíritos guias, os quais você não conseguiria receber orientação normalmente. O Kigan, por exemplo, para fazer amigos, você tem a orientação espiritual do Dale Carnegie. Dale Carnegie é um espírito guia da Rap Science, ele vai buscar orientar você a concluir aqui o seu pedido de Kigan. Você não consegue isso normalmente. Ou o Kigan que eu sugiro muito é o Kigan para afastar o espírito da pobreza, orientado pelo Deus Hermes. Deus Hermes ele é o espírito, ele é um deus do comércio, da prosperidade. Ele vai orientar você durante algum tempo a buscar afastar o espírito da pobreza de perto de você. Então essa é a primeira virtude do Kigan, é o fato de você poder receber a orientação de espíritos guias, os quais você não receberia orientação normalmente. O segundo é que o seu pedido ele certamente vai ser ouvido e uma resposta será concedida. Um Kigan ele é como se fosse um contato com o mundo celestial. Uma vez que você escreveu um cartão de Kigan e você fez o seu pedido, e ele foi conduzido numa cerimônia, infalivelmente algum espírito guia vai receber o seu pedido de Kigan e vai orientar você. Como ele vai orientar, fica a cargo deles, mas essa orientação será concedida e o seu pedido será ouvido. E conforme você acumula os Kigans, a sua conexão com o mundo celestial se aprofunda e a sua fé também. O mestre Okal nos ensina no livro O Ponto de Partida da Felicidade que todos nós temos um tubo dourado que nos conecta ao mundo celestial. E esse tubo dourado, quando a gente não tem fé, ele não se conecta com outro mundo. E você não recebe orientação do seu anjo da guarda, nem dos espíritos guias, muito menos dos espíritos guias, e não recebe a luz do Senhor. Agora, quando você tem fé em Alcântara e você pratica a sua fé, esse tubo dourado, o diâmetro dele vai aumentando cada vez mais. E é nisso que você recebe a luz do Senhor. A participação contínua nos Kigans proporciona essa conexão mais intensa com o mundo celestial. É importante conciliar o Kigan com a leitura dos livros, com a recitação dos sutras, com a prática de oferenda, com o seu aprimoramento espiritual. A gente não deve tratar o Kigan separado do aprimoramento espiritual. O Kigan ele faz parte do nosso aprimoramento. Assim como há o aprimoramento da leitura dos livros, o aprimoramento das doações, o Kigan é uma forma de aprimoramento espiritual. Quando a gente recebe o Kigan, a gente tem que ter essa noção de que a gente deve não só receber o Kigan, mas conciliar isso com a nossa vida de fé diária. A recitação dos sutras pelo menos uma vez por dia, a leitura dos livros do mestre, seja 5, 10 páginas por dia, e conciliar a prática dos Kigans com essa disciplina espiritual. É assim que a sua conexão com os espíritos guias e com o seu anjo da guarda vai se intensificar. E há uma grande diferença entre uma pessoa que recebe orientações do espírito guardião e dos espíritos guias, de uma pessoa que, por exemplo, recebe orientações infernais. Se você for ver a vida dessas duas pessoas ao longo de 5 anos, você vai ver nitidamente que as decisões que elas tomaram ao longo da vida foram totalmente diferentes. Por isso,
a gente deve sempre conciliar a prática dos Kigans dentro da nossa disciplina espiritual. Boa noite. E aí, o que você achou da estreia de hoje? Espero que você tenha gostado. E estou gravando esse vídeo para falar para você sobre uma forma de você estudar os ensinamentos da Rap Science de uma forma didática, de uma forma que seja no seu ritmo e que você possa estudar quando você quiser, com as palestras que eu faço, com trechos de palestra do Mestre Okawa, além das práticas de meditações. Já deve ter ouvido falar da plataforma Verdade em Ação. Gostaria de compartilhar aqui com você um pouco dessa plataforma, a plataforma Verdade em Ação Prime. Então vamos lá, vou falar rapidinho aqui para você sobre essa plataforma. Como que funciona a plataforma Verdade em Ação? Ela é dividida em 3 níveis. O nível Comece por Aqui, que é o nível faixa branca, para aqueles que estão iniciando o estudo do ensinamento. O nível Pesquisador faixa amarela, o nível intermediário. E o nível Buscador da Verdade, que é aquela pessoa que, teoricamente, já assistiu os vídeos do Comece por Aqui, já assistiu o vídeo do Pesquisador e está buscando se aprofundar no estudo do ensinamento, além de uma sessão exclusiva de meditação, na qual você pode praticar as meditações quando você quiser. Exemplos de conteúdos da plataforma Em Verdade em Ação são mais de 10 estudos do livro em 1 hora. O livro em 1 hora foi uma série de estudos que foram criados na época da pandemia, no qual eu explico o conteúdo de um livro em 60 minutos. Livros como, por exemplo, Milagre da Meditação, Mente Inabalável, Renascimento de Buda, Curando a Si Mesmo, O Próximo Grande Despertar, uma série de livros estão lá resumidos em 60 minutos. Exemplos de palestras também, como, por exemplo, O que Toda Pessoa Precisa Saber sobre o Exorcismo, ou O Passo a Passo para Esquecer os Apegos do Passado, Como Ter Sucesso Durante a Vida Toda, Como Reconhecer o Verdadeiro Messias. Esses são alguns exemplos de conteúdo que você encontra na plataforma Verdade em Ação. Como é organizado? Você vai receber semanalmente cursos e palestras baseados nos ensinamentos do mestre. Eu publico na aba Lançamento e aviso você no WhatsApp. Hoje já está publicado esse conteúdo. Geralmente é de sábado as palestras e de quarta-feira as meditações. Além disso, tem um curso espiritual dentro da plataforma, que é o Beabá da Rap Science. A Rap Science tem uma quantidade de ensinamentos muito grande. E realmente é complicado entender todos esses ensinamentos. Por isso, o curso Beabá da Rap Science foi criado. Esse curso ele só está disponível na plataforma Verdade em Ação. Ele é dividido em 3 módulos. Você entende a base da Rap Science. Entendendo a base do ensinamento, aí você consegue praticar esses ensinamentos com uma profunda compreensão. É muito diferente você realmente entender a base para poder praticar o ensinamento. Na plataforma Verdade em Ação, você consegue ter acesso a esse conteúdo. Além disso, você consegue criar o hábito da meditação. Eu ajudo você a criar o hábito da meditação. Como? Pode ser que você queira iniciar o hábito, ou você não tem tempo ou não tem motivação para começar a meditar. Pegar um CD, pegar um livro. Quando que eu vou começar a fazer? Como que eu vou começar a fazer? Na plataforma Verdade em Ação, uma vez por semana, que é toda quarta-feira à noite, tem sempre um vídeo novo de meditação, que tem um ensinamento, a prática de respiração profunda, prática de reflexão e prática de meditação, em torno de 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos de meditação por semana já é um excelente treino, mesmo que seja só uma vez por semana. E, além disso, eu vou avisar você pelo WhatsApp, você nem precisa pensar muito. Vai estar lá, oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel, tenho lá na plataforma a nova meditação para você. Você vai lá e pratica, eu vou avisar você. Você nem precisa se preocupar. É só ir na plataforma, pelo seu computador ou no celular, tem o aplicativo Sparkly, que você consegue meditar aonde você estiver. E eu vou avisar você. É por isso que
O título é Deixa Eu Te Ajudar a Meditar. Como que você faz para participar da plataforma Verdade em Ação? Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai levar você para a página do Hotmart. A plataforma Verdade em Ação é uma plataforma do Hotmart, que é uma plataforma que eu pesquisei, ela é super segura, o pessoal que tem utilizado não tem tido reclamação sobre a plataforma, o pessoal tem elogiado. Aí você clica aqui na descrição do vídeo, você vai ser levado para a página, e lá na página você vai se tornar um membro da plataforma Verdade em Ação para poder ter acesso a todos esses conteúdos. Então, você que quer estudar mais a fundo o ensinamento, você que quer estudar no seu ritmo, você que quer aprender com palestras, com vídeos, a plataforma Verdade em Ação é um prato cheio para você. E, além disso, você que quer iniciar o hábito ou manter ou aumentar o hábito da meditação, só de meditação tem mais de 40 práticas. Só de vídeo tem mais de 60 vídeos. Então, tem um conteúdo realmente muito amplo e muito bem organizado, de forma didática, para você aprender no passo a passo os ensinamentos da Happy Science. Então, fica aqui o meu convite para você. Um forte abraço e até mais.